Se você gosta de cachorro, assista esse vídeo, porque nele nós vamos contar a história de como os cachorros se tornaram os grandes amigos dos homens, como as comunidades caninas adentraram as sociedades dos homens e se tornaram grandes companheiros. Há aproximadamente 200 mil anos, o Homo sapiens surgiu no planeta. E onde quer que ele formasse uma comunidade, lá ele estaria acompanhado de uma outra espécie, Canis lupus familiares. Estejam esses cães trabalhando ou sendo cães de companhia, a variedade das espécies desses cães hoje em dia é impressionante. Mas uma das coisas mais interessantes da história da relação entre os homens e os cães é a origem dos cães. A sua origem está na presença de um dos maiores rivais do homem nos tempos primitivos, Canis lupus, ou os grandes lobos acinzentados do passado. Quando os nossos ancestrais se estabeleceram na Eurásia há milhares de anos atrás, os lobos eram os seus maiores rivais no topo da cadeia alimentar. Os lobos eram capazes de mastigar ossos e carnes com uma força impressionante. Eles eram também capazes de sentir a presença da presa através do olfato a mais de 1 quilômetro de distância, fazendo deles exímios caçadores e grandes rivais dos humanos. Até o advento da comunidade dos homens, esses grandes predadores não tinham competição na cadeia alimentar. E assim como os homens, eles também costumavam viver e caçar em comunidades, em grandes grupos. A formação desses grupos sociais trazia uma vantagem no momento da caçada, porque eles usavam essas habilidades de convivência social para trabalharem em equipe, trabalharem em conjunto para melhor abater as suas presas, assim como os humanos. Os lobos nem sempre superavam sua presa em velocidade, mas eles acabavam cansando a presa como verdadeiros maratonistas. Trabalhavam incansavelmente até que a sua presa entrasse em exaustão e pudesse ser abatida. Mas de repente, essa estratégia bem-sucedida de caçada sofreu um abalo. Com o advento das comunidades humanas, os lobos passaram a encontrar rivais. Então eles se encontraram em uma encruzilhada. Como fazer para sobreviver? Como fazer para superar os rivais humanos na busca por alimento, na competição pela sua alimentação? Para a maioria das comunidades de lobo, esses novos seres bípedes que somos nós, os humanos, ameaçavam não só a sua alimentação, mas também o seu território, pois eles compartilhavam o mesmo terreno na superfície do planeta. Mas para alguns indivíduos lobos, especialmente aqueles que não tinham uma matilha, esses acampamentos de humanos passaram a ser oportunidades de sobrevivência. Esses indivíduos solitários que mostravam menor agressividade eram capazes de se aproximar das comunidades humanas e com isso ter uma vantagem. Eles acabavam ganhando alimentos dos humanos e podendo sobreviver tranquilamente sem ter que caçar. E à medida em que esses indivíduos começaram a se reproduzir e foram se tornando a maioria, eles foram passando para as futuras gerações esses traços genéticos de brandura, de falta de agressividade. E com o tempo, os próprios humanos foram notando grandes vantagens em ter esses lobos mais dóceis dentro das suas comunidades. Eles poderiam usá-los em seu favor. Por exemplo, esses lobos poderiam usar o seu olfato para ajudar a rastrear presas na hora da caçada. Eles poderiam servir como sentinelas ou vigias para observar o seu próprio território e notar a invasão desse território por invasores de outras espécies e também das espécies humanas. A estrutura social muito semelhante dos lobos e dos homens fez com que essa integração se tornasse cada vez mais fácil. A adaptação foi muito fácil, porque esse estilo de vida social era muito comum entre as alcateias e os grupos de humanos. Essa característica também beneficiou os humanos na arte de ensinar os lobos. E os lobos aprenderam muito facilmente os comandos, as ordens, a comunicação com os humanos. Isso melhorou
e aumentou a interação entre esses dois grupos. E em algum momento, esses lobos passaram a habitar dentro dos lares e, portanto, eles se tornaram o primeiro animal domesticado pelos seres humanos. E a primeira vez que isso aconteceu, acredita-se que foi por volta de 33 mil anos atrás. E essas primeiras espécies que adentraram os nossos lares não eram muito diferentes dos lobos selvagens, no aspecto físico. Basicamente, o que os diferenciava dos lobos selvagens é que eles tinham um tamanho discretamente menor e tinham dentes menores também. Isso foi sendo passado de geração em geração. E à medida que os seres humanos também foram se especializando em atividades diversas, a agricultura, a arquitetura, enfim, os diversos deveres e atividades que os homens exercem ao longo dos milênios, os cachorros também foram se adaptando. Então as formas foram ficando mais alongadas para favorecer caçadas, outros foram ficando mais robustos e mais fortes para favorecer a vigília, outros desenvolveram o olfato de maneira mais especial para rastrear presas, e assim foi surgindo a grande diversidade de cães que nós temos hoje em dia. E foi na Inglaterra, na era vitoriana, que esses cachorros começaram a ser classificados em raças diferentes e passaram a ter o seu processo reprodutivo supervisionado até para fins estéticos, para melhorar a característica do pelo, para melhorar a característica do peso, para melhorar a característica e as habilidades de caça, a habilidade de ser veloz e assim por diante. Mas infelizmente hoje em dia a maioria das raças é resultado de um processo de reprodução artificial e muitas delas apresentam grandes dificuldades de saúde, como problemas no quadril, problemas respiratórios, resultado dessa reprodução artificial visando determinado objetivo para atender a fins humanos. Mas por outro lado, esses milhares de anos de evolução em conjunto pode ter juntado a nossa química corporal, a nossa fisiologia. Os cães não apenas são capazes de entender as nossas emoções e a nossa linguagem corporal, mas também quando nós interagimos com ele, tanto o nosso corpo quanto o corpo deles liberam uma substância química chamada ocitocina. A ocitocina é um hormônio associado ao sentimento amoroso, é conhecido como o hormônio do amor e o hormônio do cuidado e da proteção. É curioso nós aprendermos que raças como Chihuahua, Poodle, Border Collie, Bulldog são todos resultantes de lobos, são todos descendentes de lobos. Mas essa é a história de um processo de seleção natural e de seleção artificial. E a grande lição que fica disso tudo é que até os nossos maiores inimigos, em determinado momento, se nós permitirmos espaço para o tempo, eles podem se tornar grandes amigos. Até o próximo vídeo.